Eu tentei, juro que tentei fazer algo bonitinho, organizado, emocionante, para esse Dia dos Professores, conforme eu havia prometido. Mas não dá. A indignação, a angústia, me impedem de ser brando em minhas palavras. Reforma do ensino médio, a destruição do Brasil. Depois da vinheta. Gente boa do meu Brasil, estou aqui 15 de outubro para falar sobre a reforma do ensino médio no Brasil. O que é essa reforma do ensino médio no Brasil? A Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Esse é o documento que norteia essa proposta de reforma do ensino médio. Esse documento tem um caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, PNE. Bom, meus amigos, a proposta de reforma do ensino médio, apesar dela ter sido divulgada, publicada em 2017, ela está em consonância, em acordo com o histórico de planos e projetos para a educação no Brasil. Vou destacar alguns aqui, só para refrescar a memória de vocês. Em 1988, nós temos a Constituição Federal do Brasil, que define a educação como direito básico e prevê a fixação futura de conteúdos mínimos para a educação básica. Anos mais tarde, em 1996, nós vamos ter a Lei de Diretrizes e Bases, que determina a adoção de uma Base Nacional Comum Curricular para a Educação. No ano seguinte, vamos ter as Diretrizes Curriculares Nacionais, que reforça a determinação de uma Base Nacional Curricular e serve de base para os parâmetros curriculares nacionais. Em 2014, vem o Plano Nacional de Educação, que define a BNCC como estratégia para alcançar várias metas. Em 2015, vamos ter a primeira versão do BNCC, que o MEC publica a primeira versão do documento para consulta pública. Já em 2016, nós vamos ter a segunda versão do BNCC. Em 2017, o documento final é homologado após debates e aprovação do Conselho Nacional de Educação. Em 2018, o documento final é homologado após debates e aprovação do Conselho Nacional de Educação. Olha que coisa linda, que coisa organizada, bem estruturada, bem planejada. Você que está me assistindo nesse momento deve estar imaginando, poxa, um documento que vem sendo elaborado desde a Constituição Federal de 1988, há pelo menos 33 anos, o que é que um simples professor de geografia quer criticando um documento desse? O que é que eu quero criticando a reforma do ensino médio? Gente do meu Brasil, vamos prestar atenção. Todas as nações que não eram desenvolvidas, consideradas muitas delas atrasadas, alcançaram seu nível de desenvolvimento a partir da educação. Foi assim na Coreia do Sul, foi assim na Espanha, foi assim nas demais nações europeias, nos Estados Unidos, na própria China, na Índia, agora mais recentemente, no Japão. Inclusive o Japão serviu de modelo para os tigres asiáticos, de uma forma geral, seu modelo de educação, seu modelo de ensino. Mas o que há de comum entre esses países, além do investimento em educação, é o prazo de resposta que esse investimento dá à sociedade. Que prazo é esse? Bom, 30 anos, 3 décadas, é o prazo necessário para que o investimento educacional de um país gere frutos sólidos, consistentes e que mudem efetivamente o patamar deste país. A Coreia do Sul, que nos anos 60 era um país de maioria esmagadora de analfabetos e famintos, hoje, 50 anos depois, 60 anos depois,
é uma grande potência tecnológica. Um país de famintos, um país rural, um país pequeno e que hoje, mesmo pequeno no tamanho, é grande economicamente. Inclusive, tendo ultrapassado o Brasil no PIB. Pasmem vocês. As grandes nações precisam de apenas 3 décadas para darem resposta a esse investimento educacional. É um número exato? Não, mas é um número confiável. Desde 1988, nós estamos fazendo penduricalhos, remendos no nosso sistema educacional. Colocamos uma série de nomes bonitos, uma série de pessoas altamente qualificadas para abordar a temática, para debater a temática. Transmite para a sociedade um olhar de seriedade, de compromisso com o futuro do país, mas que, na verdade, fazem parte de um único projeto. De 1988 até 2021, ano que este vídeo está sendo publicado, eu afirmo a vocês: as reformas e transformações no sistema de ensino, sobretudo o ensino público nesse país, guardam relação com um único modelo de projeto político. Um projeto gestado não para transformar a sociedade brasileira em autônoma, não para tornar a sociedade brasileira consciente de seu dever, consciente de seu papel no mundo, mas para tornar a sociedade brasileira repleta de indivíduos dóceis, repleta de indivíduos incapazes de refletir criticamente sobre a sua realidade e a dos seus. Ora, o que o professor quer dizer com essa reforma do ensino médio? Nesse 15 de outubro, eu queria dar um abraço a todos os educadores e educadoras deste país, a todos os funcionários de escola, da secretaria, da direção, da merenda, os serventes, porque são eles que constroem a escola, os colégios, junto com os alunos, que são o alicerce maior da educação. Mas nesse 15 de outubro, eu coloco a minha cara a tapa. Eu estou aqui de uma forma indignada para dizer a vocês: a reforma do ensino médio é a destruição do Brasil. É a última pá de terra que faltava para enterrar este país como sociedade. Por que isso? Como assim? Clarei minha ideia. Gente boa, a reforma do ensino médio fala em autonomia, fala em colocar o aluno em sintonia com a realidade dele, sair de uma análise conteudista e ir para uma análise mais direta, mais condizente com o avanço tecnológico e social do mundo moderno. Muito bonito, tal qual o sepulcro caiado. Aquele negócio enfeitado por fora, bonito, vistoso, mas que por dentro traz uma podridão. Na sala de aula, eu digo para o meu aluno, filho de pobre e filho de trabalhador: o seu direito à aposentadoria está sendo retirado. Com a reforma da Previdência, por exemplo. O que foi feito? Hoje vocês são jovens, fortes e saudáveis, mas amanhã, quando necessitarem dessa segurança social, que foi um direito adquirido ainda no governo de Getúlio Vargas, muitos de vocês não terão direito à aposentadoria, pelo menos numa idade que dê para desfrutar da aposentadoria. Eu digo a eles que essa reforma do ensino médio é para efetivar o filho do pobre e do trabalhador como uma mão de obra barata, incapaz de refletir diante da retirada de direitos que lhe é imposta. De 1988 a 2021, todos esses governos que assumiram o poder do país podem ter diferenças nos discursos, mas suas práticas, via de regra, têm sido as mesmas, de subserviência ao capital especulativo, de alinhamento com as normas neoliberais. Nosso povo perde poder de compra. Nossa economia é a que mais fecha indústrias em todo o planeta. Como dizer ao jovem que ele vai conseguir um emprego após terminar os estudos, se esse país coloca a responsabilidade do nosso desenvolvimento toda em um único setor? E que setor é? O agro é pop, o agro é tech,
O agro é tudo. Como se sozinho o setor agrícola fosse capaz de promover o desenvolvimento deste país? Tanto não é, que não é verdade aqui no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo. A agricultura, a pecuária é essencial para as nossas vidas. Mas nós não podemos colocar a responsabilidade do desenvolvimento e da soberania dessa nação no plantio de soja, na criação de gado, na exportação de frutas ou de carnes. Este país precisa criar tecnologias, que sejam tecnologias para o campo, para a indústria, para os serviços, mas precisamos ter autonomia, precisamos tomar as rédeas do nosso destino e não ficar recebendo o que vem de fora. Esse é que é o grande problema. É isso que está matando o Brasil. E a reforma do ensino médio não resolve esse problema. Mas calma, eles têm uma solução. Você deve estar vendo constantemente nos grandes meios de comunicação uma proposta para que educadores e educadoras de todo o país façam um curso de 30 horas na internet explicando sobre educação financeira, para que estes professores, a partir de agora, passem a ensinar seus alunos como lidar com dinheiro, como investir seu dinheiro, sobretudo no capital especulativo. A menina dos olhos desse país. Repleta de parasitas, o capital financeiro é quem dita as regras do jogo. Não é mais o capital produtivo, aquele que cria alguma coisa, que gera algum produto, que fomenta a geração de emprego. Não. É a sua renda, é a sua autonomia, é você sozinho, feito ilha, investindo seu dinheiro no capital especulativo. E se você se dá bem, o mérito é seu. E se você quebra a cara e perde tudo, o problema também é seu, porque é incompetente. Veja que maravilha! Não vale mais a pena valorizar os 4, 5 anos que um educador passa sentado num banco de universidade para ofertar uma educação de qualidade para seu filho. Vai valer agora a educação financeira. Um curso de apenas 30 horas na internet. Então fiquem atentos. Para que estudar química? Para que estudar geografia? Para que estudar história? Ou biologia? Reduz esses conteúdos, afinal de contas, esses conteúdos surgiram num momento de necessidade da humanidade. Hoje não é mais necessário. Vamos abrir mão disso. O novo, o moderno. Tá vendo aí aquele país lá do norte da Europa? O povo vive bem. Os meninos estudam o que querem. Que país é esse? O que é que ele representa no tabuleiro geopolítico mundial? Eu não vou falar o nome do país, para não sofrer represália e não ser preconceituoso. Mentira, eu vou falar. Finlândia. O que é a Finlândia no mundo? É um país moderno, avançado, excelente qualidade de vida. E no tabuleiro geopolítico? Qual o papel dela no mundo? Um país de 5, 6, 8 milhões de habitantes? Excelente qualidade de vida? Sim. E daí? As grandes potências do mundo formam massas de cérebro altamente intelectualizadas. Não com um bombardeamento de conteúdo. Eu sou a favor de um ensino onde o estudante vá para a escola, aprender as disciplinas essenciais, mas que ele também tenha aula de reforço naquilo que ele tem dificuldade, que ele tenha aula de cidadania para saber seu papel no seu estado, no seu país, que ele pratique esporte, que fique livre das drogas, que seja alimentado, tenha segurança alimentar. Afinal de contas, este é o país conhecido como celeiro agrícola do mundo, onde milhões de crianças fazem a primeira refeição na escola. A reforma do ensino médio não discute isso. Eu tenho colegas que têm 5, 6, 8 anos de salários congelados. Como estimular um educador, um trabalhador desse, a desempenhar um papel cada vez melhor, se todas as forças externas contribuem para prejudicar o seu trabalho, para tornar o seu trabalho cada vez mais precário? Eu tenho colegas que têm a sua fé pública questionada. Como assim, professor? Ora, nós fomos preparados para avaliar. Hoje em dia, os pais questionam. Por que tantas questões dessa disciplina na prova? Reveja essa questão, professor. O senhor colocou errado. Mas eu olhei na internet e está certo o que meu filho colocou. Reveja! O papel do professor está cada vez mais sendo desacreditado. Esse 15 de outubro é também para falar sobre o desrespeito de toda a sociedade diante do papel do professor. Aquele indivíduo que passa com sua pastinha cheia de livros, cadernetas e provas para corrigir, que leva trabalho para casa nos domingos e feriados.
esse 15 de outubro é para refletir que país nós queremos. As disciplinas básicas, que são o grande tronco educacional de uma sociedade, um país que quer ter um projeto próprio de desenvolvimento econômico, essas disciplinas elas estão consideradas obsoletas. Não precisa disso. Português e matemática estão sendo bem valorizadas. Porém, as outras disciplinas estão extremamente escanteadas. Eu tenho colegas hoje que trabalham em colégios que já têm os projetos pilotos de implantação dessa BNCC, dessa proposta de reforma do ensino médio. E pasmem vocês, eles dão aula de 5 até 6 disciplinas diferentes. Qual o problema disso? Imagine você, um problema nos ossos, quebrou um braço, uma perna, aí vai no oftalmologista para cuidar do seu braço ou da sua perna. Imagine você com um problema gástrico e você vai no otorrino para resolver esse problema gástrico. Imagine você com um problema neurológico e te mandam para um dermatologista. Esse é o grande problema. Eu falei do mesmo profissional, o médico, apenas de áreas diferentes. Imagine um educador que sentou num banco de universidade durante anos para dar aula de uma disciplina e são ofertadas 3, 4, 5 para ele. Será que a proposta de reforma do ensino médio resolve esses problemas? Estamos cansados. Há 33 anos, um monte de projeto com nome bonito vem para a educação. E cada vez mais a autonomia do professor é retirada. Cada vez mais o respeito do professor é negado. Cada vez mais a precarização desse trabalho aumenta. E como eu mostrei para vocês, dei vários exemplos de diversos países, são necessários apenas 30 anos para que os frutos de uma reforma verdadeira da educação sejam colhidos. O Brasil tem 33 anos fazendo remendos na sua educação. E cadê os frutos? Nossa juventude ameaçada, seduzida pelas drogas, pela exacerbação do sexo a todo custo, pelo consumismo. Eu gostaria de ver nossa juventude ser atraída pelo debate político, pela concepção de um Estado que gere emprego, que garanta segurança, que livre ele da violência e das drogas. E, no entanto, não é isso que nós estamos vendo. Saiamos dessa teoria infrutífera. Vamos analisar a realidade. 33 anos de reforma na educação. Diversos governos, com discursos muitas vezes antagônicos, diferentes, opostos, mas de práticas as mesmas. Porque essa reforma do ensino médio é filha lá da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e por aí vai. As inúmeras reformas que aconteceram em diversos tipos de governo. Nesse 15 de outubro, eu gostaria de deixar um abraço para todos os meus professores que me educaram, que me estimularam, que me repreenderam, que me castigaram, que pegaram na minha mão e me ensinaram as primeiras letras. Obrigado aos meus professores, obrigado aos meus colegas, obrigado aos meus alunos, obrigado aos meus ex-alunos. Obrigado por aqueles que ainda acreditam na educação. Obrigado por aqueles que são achincalhados quando lutam por seus direitos, que apanham da polícia quando vão pedir salário digno ao prefeito ou ao governador. Meus parabéns para aqueles que limpam a escola e que também são essenciais, nossas serventes, nossos serventes, para aquele que abre a porta para você todos os dias, nossos porteiros, para aquele que não deixa faltar merenda na escola, que administra a instituição educacional, nossos diretores, gestores escolares, coordenadores pedagógicos. Meu muito obrigado a todos vocês pela atenção, por assistirem esse vídeo, por entenderem meu desabafo. Meus conflitos em sala de aula foram todos eliminados. Meu conflito hoje é com aqueles que querem me tirar da sala de aula, que querem prejudicar meu trabalho em sala de aula. Amo ser professor, respeitem a minha escolha. Sou digno, sou da classe trabalhadora.
lutarei pelo meu direito, pelo direito dos meus alunos e dos meus colegas. Uma pátria educadora é aquela que dá autonomia para o seu povo, é aquela que dá liberdade ao professor, é aquela que estimula as melhores mentes deste país a optarem pela educação e não se afastarem dela por receber um salário indigno. Esse é o meu desabafo no dia 15 de outubro. Eu poderia falar de milhões de professores aqui, mas eu queria deixar o exemplo daquela professora que salvou dezenas de crianças de um incêndio e que acabou perdendo a vida. Eu queria falar aqui da minha tia Bidu, que me ensinou a ler, professora da alfabetização, da minha tia Thelma, minha professora de matemática. Falar de minha mãe, professora, que também me estimulou a entrar neste caminho da educação. Se eu não fiz você chorar, não tem problema. Se eu fiz você refletir, já ganhei o dia. 15 de outubro, dia do professor. E hoje, gostaria de falar, para finalizar, de duas ameaças, dentre tantas e tantas ameaças, que contribuem para o atraso, para o sucateamento da educação. Fanatismo religioso. Não gostou? Problema, paciência. Fanatismo religioso. Religião é algo de foro íntimo, para você se religar ao elevado, aquilo que é transcendente, aquilo que te dá paz. Guarde ela para você. Não imponha sua religião na vida de ninguém, muito menos na sala de aula. Respeite a ciência que ali é trabalhada, que ali é produzida. O outro problema, o fanatismo político. Vejo mentes ignorantes arrotarem conhecimentos que não têm, falando de fascismo, falando de comunismo, como se fosse conversa de botequim. Se respeitem, ignorantes. Vão estudar e vão ler. Você não sabe o que é comunismo, você não sabe o que é fascismo, você não sabe o que é capitalismo. Você sabe ser papagaio de pirata, ouvir e repetir. Aos meus alunos eu ensino, duvidem de mim, me questionem, criem as suas verdades. Essa é a minha mensagem para o dia 15 de outubro. Brasil livre, Brasil autônomo, Brasil com produção tecnológica, com educação libertadora, ampla, onde a escola seja mais atraente do que a boca de fumo. Valeu, Brasil, tamo junto, desculpe o desabafo, até a próxima.